Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Terceiro ano, nós vamos estudar pelo livro didático Funções Nitrogenadas, na página 105. Como o nome sugere, as funções nitrogenadas são os compostos que, além de carbono e hidrogênio, possuem nitrogênio e, muitas vezes, oxigênio também. Por meio de diferentes arranjos entre os átomos desses elementos, formam-se, entre outros, os grupos funcionais aminas, amidas, nitrocompostos, que dão origem a produtos como corantes, fertilizantes, medicamentos, cosméticos e explosivos. As aminas são compostos nitrogenados que podem ser obtidos a partir da amônia, pela troca de 2 ou 3 hidrogênios por substituintes orgânicos, cadeias carbônicas. Então, quando é substituído um hidrogênio, amina primária, 2 hidrogênios, amina secundária, 3 hidrogênios, a amina é terciária. A nomenclatura. Nós seguimos a nomenclatura oficial segundo as determinações da IUPAC. O prefixo dá a informação de quantos carbonos tem o composto. O infixo, o tipo de ligação. E o sufixo, a função a que esse composto pertence. No caso das aminas, nós usamos a palavra mesmo, amina. Veja os exemplos. Um carbono, MET, ligação simples AN, função amina. O composto, então, é a metanamina. 2 carbonos, JET, ligação simples AN, amina, etanamina. 4 carbonos, BUT, ligação simples AN, a amina está na extremidade 1. A partir do 4º carbono, é importante a gente indicar a posição que ocupa a função. Hexan-2-amina, Hex-2-in-2-amina. Vejam que eu indiquei a posição da ligação dupla e a posição da função. 2-metil-pentan-3-amina. As principais propriedades são que as aminas, elas possuem caráter básico, porque derivam da amônia e seu átomo de nitrogênio possui um par de elétrons não compartilhados, sendo possível, portanto, oferecer esse par de elétrons segundo a teoria de Gilbert Newton Lewis, que uma base é toda espécie química capaz de oferecer um par de elétrons. Além disso, o par de elétrons possibilita que as aminas também possam receber um próton, segundo a teoria protônica de Brausen-Lowry. Base é toda espécie química capaz de receber um próton. E elas podem ser encontradas nos 3 estados físicos. Gases são as aminas com 1 a 3 substituintes, metil, a etilamina. Líquidas, da propilamina, a dodecilamina, e sólidas, as aminas com mais de 12 átomos de carbono, acima da dodecilamina. A metilamina e a etilamina têm um cheiro parecido com o da amônia. As demais aminas possuem cheiro de peixe, que pode ser eliminado com algum ácido, como vinagre ou caldo de limão. Inclusive, uma das aminas responsáveis pelo cheiro do próprio peixe é a trimetilamina, que tem essa fórmula química aqui representada. No cotidiano, esse grupo é encontrado nas moléculas de muitas substâncias estimulantes e em drogas, tais como cafeína, nicotina, anfetaminas. Um de seus derivados é o ecstasy, a cocaína e o crack. A nicotina é produzida na queima do cigarro e responsável pelo vício de fumar. A cafeína, presente em várias bebidas, como
Café, pó de guaraná, chá preto, é estimulante do sistema nervoso central. A morfina, extraída da papoula, é usada para aliviar dores intensas. A cocaína, extraída da folha de coca, já foi usada em medicamentos e em bebidas, mas atualmente seu maior consumo é em drogas ilícitas, que destroem a vida de inúmeras pessoas. Por que são importantes? Elas aparecem nos seres vivos principalmente na forma de aminoácidos, um dos mais importantes grupos de moléculas para a vida. Os aminoácidos, eles possuem o grupo amino e um grupo carboxila ligados à cadeia. São a partir deles que as proteínas são formadas na decomposição de muitos animais. As aminas estão presentes. Os alcaloides são aminas cíclicas com anéis heterocíclicos contendo nitrogênio. Eles são, geralmente, de origem vegetal, mas também podem ser sintetizados em laboratório e agem na defesa das plantas contra insetos. Suas propriedades permitem que eles sejam usados como medicamentos ou como drogas, porque causam dependência química e psíquica. Nesse caso, esses medicamentos precisam ter prescrição e acompanhamento médico. As anfetaminas, que é o grupo de aminas capazes de ativar o sistema nervoso, diminuindo o apetite, a sensação de fadiga e gerando aumento de ânimo. São estimulantes energéticos, seu uso pode levar a crises semelhantes à da esquizofrenia, com alucinações auditivas e dependência. Antidepressivos, um dos mais prescritos é o cloridrato de fluoxetina. A fluoxetina é uma amina que atua na recaptura da serotonina, hormônio do bem-estar e do bom humor. E, obviamente, as aminas estão presentes nos hormônios e neurotransmissores que controlam nossas emoções. A adrenalina, a noradrenalina, dopamina, ocitocina, GABA, acetilcolina, glutamato, endorfina, serotonina. Esses neurotransmissores controlam as emoções de defesa, de fuga, de aprendizado, de prazer, de amor, enfim. Todas as nossas emoções são controladas por esses compostos. As propriedades das aminas. A primeira propriedade que vamos discutir é a reatividade, que aumenta conforme o caráter básico desses compostos na seguinte ordem. Primeiro, aminas secundárias, depois primárias, depois terciárias, amônia, aminas aromáticas primárias, aminas aromáticas secundárias e aminas aromáticas terciárias. As forças de interação molecular. Todas as aminas abertas, as alifáticas, são mais básicas, portanto mais reativas que todas as aromáticas. Entre as alifáticas, as mais básicas são as secundárias, seguidas das primárias e, por último, das terciárias. Visto que o nitrogênio é um elemento eletronegativo, atraindo os elétrons com mais força, as moléculas das aminas são polares. Os átomos de nitrogênio e de hidrogênio de moléculas vizinhas costumam interagir por meio de ligações de hidrogênio, as pontes de hidrogênio. Isso só não ocorre no caso das aminas terciárias, que não possuem átomos de hidrogênio ligados ao nitrogênio. Existem, como a gente já falou, aminas gasosas, 1, 2 ou 3 grupos metil e etilamina. As aminas líquidas da propilamina à dodecilamina e sólidas, que são as posteriores à dodecilamina. Vocês podem ver os tubos de ensaio com corantes do tipo anilinas, que são aminas aromáticas. E é preciso falar sobre esses corantes, que costumam, as aminas aromáticas, ser
tóxicos, trazendo problemas de saúde. Por exemplo, pesquisas comprovaram que muitos corantes sintéticos feitos a partir das aminas usadas em produtos alimentícios, como balinhas, chicletes, sorvetes, bolos, são tóxicos, principalmente para crianças. Podem causar anomalias em recém-nascidos, distúrbios cardíacos e até cânceres. As aminas aromáticas puras quase sempre são incolores, mas podem se oxidar e dar origem a compostos coloridos. A anilina, por exemplo, é na verdade a benzenoamina ou fenilamina, um líquido oleoso incolor quando recém-preparado, mas que escurece na presença de luz. Nessa forma, ela é tóxica e tem cheiro parecido com o de peixe podre. As aminas alifáticas mais simples, elas são menos densas que a água. E as aminas aromáticas, elas são mais densas que a água. Em relação à solubilidade, as aminas com até 5 carbonos são solúveis em água e álcool. As com 6 carbonos ou mais são praticamente insolúveis em água, mas são solúveis em álcool, éter e benzeno. As aplicações práticas. As vitaminas fundamentais para a manutenção da vida são aminas, daí o nome vital-amina. Mas nem todas as vitaminas são aminas. Nos alimentos e no nosso organismo existem também os aminoácidos, que são compostos com o grupo amino e também o grupo carboxila, ou seja, são compostos mistos. Também estão presentes em anestésicos, em antibióticos. Um exemplo é a penicilina e em antidepressivos como a fluoxetina. As aminas, elas são usadas na síntese de compostos orgânicos, na produção de sabões, na vulcanização da borracha. As aminas aromáticas são muito usadas na fabricação de corantes, como a anilina, que é a benzenoamina, e também na fabricação de explosivos, como a dinamite. A gente estudou na tertúlia quando o jovem químico inglês William Henry Perkin, que era assistente do famoso químico alemão August Wilhelm von Hofmann, assistiu a uma palestra de Hofmann, na qual ele comentava que seria importante sintetizar a quinina, que era precursora da cloroquina e da hidroxicloroquina, uma vez que essa droga era capaz de combater a malária e tinha de ser extraída da casca da quina, que crescia apenas nas Índias Orientais e era bastante caro. Então, sintetizar a quinina era um desejo da época. E ao fazer o experimento, ao invés de conseguir sintetizar a quinina, Perkin conseguiu sintetizar o corante malveína, que possibilitou, por exemplo, a expansão do jeans. Ele também, no caso das aminas, elas são utilizadas hoje, atualmente, para fabricar sangue artificial. Esse sangue foi proposto por uma empresa japonesa, cujo projeto revolucionário alivia a escassez dos bancos de sangue, diminuindo os custos para sua conservação e também evita transfusões de sangue contaminados e já é autorizado em países como os Estados Unidos. Já possibilita essa utilização desses compostos, desse sangue artificial, então, nas cirurgias, principalmente cirurgias cardíacas que precisam de bastante sangue. Bem, estudamos até aqui as aminas.